Insegurança é um sentimento comum em determinados momentos da vida de qualquer pessoa. Não é diferente com os jovens. Escolher uma carreira, se especializar, encarar processos de seleção e ainda buscar um lugar no concorrido mercado de trabalho. Para levantar quais são os maiores medos dos estudantes, o Núcleo Brasileiro de Estágios, o NUB, realizou uma pesquisa que teve respostas bastante interessantes. E é sobre isso que conversamos agora com o coordenador de comunicação do NUB, Rafael Oliveira. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, Fernanda. Bom, como é que foi a pesquisa? Conta pra gente. Nós fizemos esse mapeamento com um pouco mais de 10 mil estudantes em todo o país, na faixa etária de 15 a 26 anos, por duas razões. Primeiro, porque as empresas queriam reduzir esses primeiros pontos de superação do estudante em início de carreira. Então, quais são os maiores defeitos, quais são os pontos em que eles precisam de maior apoio? Então, há alguns anos atrás, o falar em público era unanimidade. Agora, a gente viu que não é mais o primeiro colocado. Então, isso é reflexo do que? Para a empresa poder trabalhar e lapidar esse jovem. Esse é o primeiro passo. Mas também era uma demanda que o jovem nos escrevia. Olha, a gente precisa ser treinado com relação à entrevista com o gestor. Aquele momento frio na barriga não está me deixando apresentar o que eu sou de verdade. Então, era um ponto que a empresa queria apurar melhor e que o estudante queria poder se capacitar melhor. Por isso, a gente fez um mapeamento para ver quais são, então, os maiores medos dessa faixa etária que chega agora ao mercado de trabalho. E aí, 63%, quase 63% desses jovens apontou que o maior medo deles é um que assombra boa parte da população, aí, que é o desemprego, né? Ou então aquele jovem que não está ainda no mercado de trabalho tem medo de continuar desempregado e aquele que já se encontra estagiando ou em um emprego CLT tem medo de perder esse emprego, muito em razão da crise econômica. Então, esse estudante hoje ele precisa pagar a sua própria faculdade, né? Então, nem sempre o subsídio vai ser a ele dado durante todo o seu percurso. Então, naturalmente, para ele concluir a graduação, ele vai precisar ter um acompanhamento financeiro. E esse temor, ele muitas vezes prejudica o próprio desempenho do estudante. Quando existe esse medo e ele serve como ponto de evolução, então, pera lá, o mercado está competitivo, eu preciso demonstrar o meu valor, não tenho a chance de ter um dia em que eu, enfim, queira trabalhar menos. Se isso atua dessa forma, tudo bem. Mas se impera a esse jovem uma limitação em que ele não possa desempenhar a sua função por medo em excesso, então, pera lá, o outro é melhor do que eu. Nossa, eu não vou conseguir. Será? Então, se isso toma conta do seu repertório de virtudes, nós temos, então, um problema. Por isso, o medo, até certo ponto, é válido quando é feito para superação. E é isso que a empresa, a partir desse momento, vai verificar e vai trabalhar em cima com os feedbacks dos gestores, para que esse medo seja um aliado. Com certeza. Que outros medos foram apontados aí na pesquisa? Na larga liderança, chamou a atenção esse ponto, o ficar desempregado. Em segundo lugar, veio o sempre líder, em geral, nessas pesquisas, falar em público, porque o estudante naturalmente teme o desconhecido, o ser humano em geral, mas principalmente aquele que ainda não tem uma experiência no mercado de trabalho. E esse falar em público, a gente percebe, é mesmo um problema muito grande. Aí eu trago até um exemplo meu, né? Na minha primeira entrevista de emprego, eu achei que seria, enfim, aceito, porque era uma indicação de um amigo, e esse amigo era muito, enfim, aliado da sua chefe, que depois falou, não, me parece uma boa pessoa, mas não falou nada. Eu perguntava, mas por que te contratar? E ele ficava travado. Então, ali eu percebi que eu não tive o conhecimento do que expor numa entrevista, tinha outros candidatos naquela vaga, então isso, de certo modo, me deixou um pouco travado. Né? E com o passar do tempo, alguém que era muito tímido conseguiu ter uma certa evolução. Então, o jovem hoje, no processo de seleção, em que ele vai encontrar uma média no nosso estado de 20 candidatos por vaga, ele vai ter que superar aqueles outros candidatos todos, respondendo perguntas que talvez ele nunca tenha feito nem na frente do espelho. Então, quais são as minhas qualidades e defeitos? Se a gente sabe que isso vai ser perguntado, exercite a capacidade de responder esse questionamento. Então, falar em público desde a etapa de seleção até o convívio em trabalho em equipe, até o momento de encontrar com o seu chefe na reunião, em que você vai ter toda a sua equipe de colegas de trabalho olhando para você, também é mais um momento difícil, mas tudo isso é capacitado. Esse é o principal ponto que a gente chama atenção, e se o jovem sabe que desde do sucesso numa etapa de seleção ele vai precisar desse ponto, é algo a ser trabalhado a começar
pelo próprio espelho e olhando para si. O conhecimento de si mesmo é o pontapé inicial para superar esse segundo medo que o jovem listou. Importante. Agora, você disse que o medo, até certo ponto, beneficia, mas quais as consequências negativas do medo? Olha, a insegurança, ela é esperada. O jovem que chega para o seu primeiro estágio ou primeiro emprego sem nenhuma insegurança vai gerar até uma certa preocupação, porque coragem excessiva também precisa ser equilibrada. Agora, o medo ele vai ser um problema quando ele limita o talento, quando ele limita a atribuição, a competência. Então, se eu tenho um jovem em início de carreira na empresa, eu vou querer que o potencial dele seja trabalhado, refinado, qualificado e expandido. Se ele tem um medo que inibe essa expansão do potencial, mesmo eu vendo que ele tem alguns princípios interessantes nas suas atribuições, eu vou enxergar ali uma barreira muito grande. A minha empresa não vai ter tempo para poder esperar esse jovem ter boa vontade. Então, a vontade de acertar tem que acompanhar o medo. Porque é só com essa vontade de acertar que a gente vai passar por cima do medo e, embora não seja possível sanar todos os medos, e nem é esse o objetivo, é possível amenizar. E é com isso que o gestor, o chefe, o mercado de trabalho espera o jovem que tenha os seus medos, mas que queira encará-los, sabendo que algumas horas ele vai se levantar e vai passar adiante, outras vai cair, e essa queda é natural, é esperado. Então, é esse jovem não ter receio de errar, desde que ele vise sempre o acerto. Pois é, e o jovem tem se preparado para isso? Como se preparar? Duas perguntas diferentes e boas. Se tem se preparado, em alguns aspectos sim, outros aspectos não. Por exemplo, nesse estudo que nós fizemos, o último lugar foi a entrevista de emprego, porque era um medo, algumas décadas atrás, muito grande, mas que o jovem se preparou. Pera lá, na entrevista eu vou ter que encarar uma pessoa, olhar no olho, cumprimentar, ter uma certa intensidade naquele momento para convencê-lo de que eu sou o mais preparado. Então, para esse medo, o jovem se preparou. Agora, para um ponto que o mercado quer muito e que o jovem deveria ter se preparado melhor e que ainda é algo apontado por 99% das empresas, em especial no nosso estado, é o português. Então, o jovem faz um intercâmbio, ele se prepara para um idioma complementar, ele tem vivências culturais maravilhosas, mas numa vaga de comunicação, ele não escreve assessoria adequadamente. E para uma área de direito, ele se expressa na oratória com vários vícios de linguagem que são típicos de gírias. Então, não adianta preparar a inteligência emocional e preparar uma bagagem cultural acessória muito grande, complementar, sem ter uma preparação para a nossa língua pátria. O português ainda é hoje um principal motivo de reprovação nos nossos processos seletivos. Então, não é porque a gente vai se preparar do ponto de vista psicológico que as atribuições rotineiras vão poder passar batido, porque num processo de seleção todas essas competências são avaliadas. Os estágios são um bom preparo também para o mercado de trabalho? O estágio no Brasil hoje, se comparado à aprendizagem, à trainee, recém-formado, as outras modalidades de inserção no mercado de trabalho, é disparada a que melhor oferece oportunidades e vagas no Brasil. Hoje nós temos uma média de 1 milhão de estagiários, é um dos países no mundo que melhor ofertam essas vagas para ingresso. É a oportunidade de colocar em prática o que ele aprende em sala de aula e, mais do que isso, de saber se o caminho que ele projetou para a carreira dele é aquele mesmo ou se não tem nada a ver aquilo que ele aprende em sala com o que ele quer desempenhar na sua carreira. Então, a gente considera o estágio, sim, a porta de entrada para uma carreira de sucesso, e quando a gente vê os grandes cases aí de empresários, a maior parte, se não veio de uma família já enraizada naquele segmento, começou batendo na porta, quebrando a cara, acertando, tendo as vivências no mercado de trabalho por meio do estágio. Um teste aí, né? Bom Sem teste. dúvida. Agora fala pra gente, né, pra gente encerrar um pouquinho do NUB e como os jovens têm acesso ao núcleo. Esse é o principal momento do ano para o jovem que quer estagiar por duas razões. Muitos estudantes se formam e para estagiar precisa estar estudando. E outros estudantes são efetivados, estagiários deixam de ser estagiários e são efetivados. Nessas duas condições, abrem-se novas vagas. Então, o mês de janeiro, o mês de fevereiro, são os principais meses do ano para quem quer ingressar no mercado. Minas Gerais ultrapassou o Rio de Janeiro, então é o segundo estado brasileiro com maior número de vagas de estágio. A gente oferece uma média de 4.000 vagas por semana. E esse jovem ele pode encontrar as vagas no Facebook
Facebook em Nube Vagas ou no nosso site, que é o nube.com.br. E se ele tem esses medos que a gente conversou, nós oferecemos 6 cursos de ensino à distância 100% gratuitos. Então, marketing pessoal, como falar em público, administração do tempo, todos esses temas são oferecidos nos nossos cursos de EAD. Gera-se aquele certificado de horas complementares para ele usar na faculdade. Então, para ele se preparar para o momento, ele vai ser, da entrevista, o momento de começar a sua carreira, ele vai ser devidamente preparado. Tá certo. Muito obrigada pela presença, Rafael. Eu que agradeço. O Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se você quiser rever o programa de hoje, é só acessar o nosso site. Até a próxima!